Então, eu tinha 21 anos, na verdade estou fazendo 40 anos agora, cara, é um aniversário até interessante. Quantos anos você tem, Tuti? Eu tenho, é um presentão de aniversário. Eu tenho 24. Então, é quase a sua idade que ele teve a experiência. Quase o dobro. Vamos torcer aí. Eu tive com 21, cara. Nessa época, o que eu era? Piloto de caça. Eu tava voando lá em Natal. Cara, piloto de caça, velho. Eu tava voando Chavante lá em Natal com 21 anos. Eu sou muito precoce porque minha mãe era professora, não tinha com quem me deixar, eu comecei na escola muito cedo. É mesmo? E aprendi muito. Eu sempre fui muito estudioso, eu gostei de estudar desde criança. Esse caça chegava a que velocidade? Ele era subsônico, né? Não era o Chavante Tá. subsônico. Né? Mas chegava a 800 por hora, 900 por hora, uma coisa assim, bem interessante, né? É um voo interessante. E a gente começamos nesse treinamento. Mas naquele momento, era um momento crítico da minha vida. Eu senti que era uma decisão crítica, sabe? Isso a gente vai entendendo depois, porque tem relação com as nossas vidas anteriores. Aquilo que a gente fez e o que eu estava fazendo naquele momento e o propósito da minha vida. E aquela crise, eu comecei a perceber que eu ia ter um acidente. Mas minha mãe sonhou, eu já estava sabendo, aliás, desde 12 anos de idade, você quer saber? Eu tinha a intuição de que eu ia... Deixa eu ir aqui pra Fabi. Tá. Eu tinha a intuição de que eu ia morrer aos 21. Intuição, né? Alguma coisa... Eu falei para minha mãe, ó, não fica muito assim não, porque eu vim aqui só para essa minha passagem, é só 21 anos, depois eu venho depois para continuar o resto das coisas. Tranquilo, mamãe ouvir isso do filho. Nossa, cara. Tua mãe ficava assustadíssima. Mas a minha ficou também, mas a minha mãe é uma pessoa muito espiritual, né? Tá. Então, espiritualizada era, né? Que ela já é falecida. Mas como que ela entendeu isso? Que era uma Não, premonição? meu filho, imagina, não sei o que. Eu falei, não, mãe, se eu tiver que fazer a minha tarefa até os 21 anos e resolver a minha tarefa até os 21 anos, vai ser 21 anos que eu vou viver. A gente vai ter 21 anos para viver juntos. Isso não te dava tristeza? Isso não me dava tristeza, cara. Sério? Isso não me dava tristeza. A minha sensação do que... Desde que eu nasci, sempre tive essa coisa. E eu via espírito desde criança. Eu era um cara que... É o Sexto Sentido, aquele filme lá. I See Dead People, né? Aquele negócio. Então, eu sabia que eu não acabava. Eu não tinha medo de morrer, nunca tive medo de morrer, porque eu sabia que eu não era só esse corpo e que eu não ia acabar. Isso eu sempre soube. Ninguém precisou me contar isso desde criança. Então, eu sabia que essa passagem aqui tem que ter um significado, tem que ter alguma coisa, você vai fazer alguma coisa dentro da fieira das suas vidas, né? Certo. E a intuição que eu tive foi essa. Mas isso não me deu tristeza, não. Isso me deu, assim, um senso de urgência, sabe? Tipo, preciso fazer tudo que eu tenho que fazer em 21 anos, afinal de contas, agora meu prazo é pequeno. Só isso que me deu naquela época. E aos 21 anos eu comecei a sentir a proximidade dessa morte, né? Aí a sensação não era boa, não. Aí a sensação não era boa, aquela proximidade da morte, uma pressão muito grande, sabe? Você sente que você vai fazer um atendimento de coisas suas do passado. Então aquele atendimento ele tem uma carga, ele tem uma pressão. E eu sabia tudo, eu sabia o dia do meu acidente. Eu sabia, até a hora, poucos minutos antes, eu sabia que eu ia ter aquilo. Aí as pessoas falam assim, por que você não evitou? Tem certas coisas que a gente sabe que a gente tem que enfrentar. Quanto mais a gente adia um problema, ele não fica melhor, ele fica mais difícil depois. Então eu resolvi enfrentar. Mas foi uma pessoa querida que te chamou, não foi? Foi. Na verdade, eu falei assim, esse dia eu vou ficar quietinho, não vou sair de casa, porque eu já sei que alguma coisa pode acontecer. Aí uma pessoa muito querida falou, cara, hoje é dia do meu aniversário. Eu falei, vem no meu aniversário. Eu falei, eu saí, vai dar Caramba, vai ser o dia do negócio, né? Vai ser o dia do acidente. Sempre tem um evento, né? Sempre tem um evento. Aí eu fiquei assim, falei, vai ser no dia do aniversário da pessoa, a pessoa não vai esquecer mais isso, né? Também é uma coisa, se ela estiver escutando. Então, eu falei, então tá bom, então eu vou. Aí eu fui. E sabia que ia rolar. Tive um acidente, o acidente foi interessante, porque Natal tem 3 grandes avenidas. Naquela época, a terceira grande avenida não terminava numa rua pequenininha, porque sabe como é que é essas nossas coisas de obra política? A rua não acabava. E quem estava vindo, né? Eu já tinha passado uma vez por ali, mas eu tinha esquecido. Quem está vindo naquela avenida não sabe que ela acaba ali. E de noite, né?
eu descendo a avenida, quando eu cheguei perto é que eu percebi, tentei frear e tal, e bati nos trilhos de trem, e ali fiz uma fratura exposta na perna esquerda. Cara. E caí, com a fratura exposta, aquela coisa toda. Aí veio alguém, por sorte, veio logo alguém com a Fiorino, me pegou e levou para o hospital. Fui atendido no hospital no INSS, isso era de sábado para domingo, e eles tentaram limpar lá a ferida como deu, do jeito deles lá. E na segunda-feira é que eu fui transferido para o Hospital da Força Aérea. Quando chegou no Hospital da Força Aérea, que eles foram limpar, eles falaram, cara, esse cara está muito contaminado. Esse cara já está com uma contaminação, a contaminação virou septicemia, quer dizer, infecção generalizada. Bota esse cara no avião e manda para o Rio. Claro, porque na pior das hipóteses, a responsabilidade pela morte do cara, já pensou? Vamos levar para o Rio, pelo menos tem mais estrutura. Aí me levou para o Rio, isso foi na terça-feira de manhã. Eu fui movido na segunda-feira de manhã para o Hospital da Força Aérea. Na terça-feira de manhã eles me puseram no voo e aí eu fui para o Rio. Cheguei no Rio às 11 da manhã, mais ou menos, e eu estava me segurando para não entrar em coma. Eu estava sentindo que aquela coisa da infecção generalizada vai tomando conta de você. Eu falei assim, eu vou entrar em coma. E aí... Só um detalhe, você enquanto piloto, você também, como vocês trabalham com Força G, você também tem uma noção melhor quando é que você vai perder a consciência, não tem uma isso? Noção muito clara. O piloto tem isso. A gente tem treinamento, né? A gente tinha um treinamento, inclusive eu tenho uma condição até muito favorável à hipóxia, né? A ausência de oxigenação cerebral. O ser humano, isso é uma das coisas que causa você entrar em coma, né? Tá. Você vai entrando em hipóxia. E eu demorava para isso aí. Os seres humanos, de uma média de 30 segundos, para entrar em hipóxia, demorava 140 segundos. Esse era o tempo que eu teria para tomar uma decisão caso o meu oxigênio acabasse e eu tivesse numa altitude muito grande, porque os aviões não são pressurizados. Tá certo? Então você tem que saber disso. Aí eu tinha essa noção. E aí eu fui me segurando, então fiquei observando e tentando me manter lúcido, né? O máximo que eu pude. Eu me lembro que as últimas coisas que eu fui a última coisa que eu fui perdendo os sentidos gradativamente, mas o último sentido que eu perdi foi o sentido da audição. Lá longe, você fica ouvindo as pessoas lá longe, daqui a pouco sumiu, acabou. Perdi o contato com o mundo físico. Aí começa a experiência da quase morte. Aí o que acontece? Naquele momento, assim, dá um silencião gostoso. Bom. Silêncio muito bom. E aquele silêncio bom, e ao mesmo tempo começou uma revisão. Mas uma revisão contra o tempo, sabe? Daquele momento para trás, em tudo na minha vida, tudo que eu pensei e senti. De trás para frente? De trás para frente, tipo cara. Benjamin Button. Tipo Benjamin Button. E assim, em fast rewind, né? Não é rápido, mas você consegue absorver. Você absorve tudo. Nossa. Você vê tudo e você vai contabilizando. Não é só absorção. É como se fosse uma contabilidade, entendeu? E aí eu fui vendo que nos meus encontros... Mas era uma sensação boa? Vendo tudo Não, isso? A sensação na hora é uma sensação de muita seriedade. Ela não é ruim. É tipo assim, você está totalmente focado naquilo ali, no hiperfoco. Sei. Sabe? Totalmente focado. Nem bom nem ruim. Você tá... Nem bom nem ruim. Você está grudado assistindo o jogo final do campeonato. Ah, tá. Entendeu? É mais ou menos... Se você piscar, você perde algum lance. Se você piscar, você perde um lance. Tá. Então, aquele negócio eu fui vendo, poxa, percebendo que eu estava perdendo as oportunidades de encontro com as pessoas. Esse plano físico, esse mundo físico, é uma oportunidade de encontro. Agora eu encontrar você, agora eu tenho que dar valor a esse encontro. Agora, né? O agora, o momento, ele fica mais importante. Ele fica muito mais importante. Eu falei, nossa, eu estou desperdiçando. Eu não, sabe, eu encontrei tantas pessoas e comecei a ver as relações que eu tinha com aquelas pessoas e como eu banalizei os meus encontros. E eu falei, nossa, perdi muito tempo. Aí quando chegou no final dos 21 anos lá, fiquei meio reflexivo assim, poxa, eu desperdicei bastante tempo. E ao mesmo tempo que eu tive aquela sensação, logo eu percebi que eu não estava sozinho, sabe? Que junto comigo tinha mais gente assistindo a mesma coisa que eu, né? Junto comigo, naquele mesmo estado, tinha duas outras consciências, assim. Aí a minha consciência foi expandindo, eu fui ficando mais inteligente, com mais percepção, com mais lucidez, com mais visão de conjunto sobre a minha vida e as coisas que eu tinha feito. E aí eles falaram, pô, a gente está muito satisfeito, na verdade, ao contrário do que você pode imaginar, com tudo que você fez até aqui. A gente quer saber, você quer continuar vivendo
ou você quer morrer, quer dessomar de vez? A voz era não tinha voz. Era direto na tua cabeça. Imagina o seguinte, você vai falar alguma coisa, antes de falar tem uma ideia. Essa ideia, imagina que nós dois estivéssemos conectados nessa ideia, não em palavras. Tá. E aí o que você vai falar e o que você vai sentir, eu já estou sentindo. Entendi, não precisa nem falar. Não precisa nem falar. Entendeu? É uma coisa assim, uma conexão profunda. Então, as ideias, como a gente chama, vêm em bloco. Sabe? Aí eu entendi em bloco. Tipo assim, ó. Aí eu... Agora um detalhe, essas consciências aí, elas eram o que a gente chama de amparador, o ser de luz, né? Sim. Você chegou a identificar quem eram elas? Hoje eu sei quem é. Hoje eu sei quem é. Porque só um detalhe, Vilela, que é um caso raro do caso... Tem uma imagem aí, ela representa um pouco... A gente pegou bastante imagem de representações, né, do que o pessoal descreve. Depois coloca outras aí também para ver. Sim. Aquelas que a gente gerou também por inteligência artificial também. É legal. Fale. Representa. O caso, a pessoa atravessando um túnel de luz que representa você passar uma outra dimensão. Ou é uma luz no meio de nuvens também, às vezes as pessoas falam, né? Mas é o fato de você a passar. Luz, mas eu não vi esse túnel. Só a luz. Só a luz. Essa minha experiência, ela não teve questão visual nem auditiva. Era muito transcendente. A gente estava assim, numa coisa muito essencial. Era uma conexão essencial, que a gente chama de mental, sabe? Essência é essência. Não tinha visão, não tinha palavra, não tinha nada. E a gente conectado assim. E aquela expansão. Aí eu falei, nossa, aquela experiência foi tão impactante que aí ele perguntou assim, vem cá, você quer continuar vivendo ou morrer? Eu falei, eu vou lembrar disso aqui. Se eu lembrar de tudo isso que eu tive aqui, essa revisão e o que nós estamos falando aqui, vale a pena voltar. Senão, você que me diz, o que é melhor? Ele falou, então tá bom, vamos voltar. Você vai lembrar. Porque foi uma pergunta muito inteligente. Né? Você quer morrer? Eu vou lembrar. Se eu não voltar a lembrar de nada... Não faz diferença, né? Mas assim, se eu vou lembrar de tudo isso aqui, você vai lembrar. Agora, um ponto que eu acho interessante frisar no caso dele é que quando a gente falou muito na outra vez que eu vim aqui sobre experiência fora do corpo, né? Então, esse ser de luz, essas pessoas que se conectam com a gente, em geral, a gente percebe que são pessoas que já faleceram, que têm um nível de maturidade maior, que tem um nível de equilíbrio maior. Mas, pelo que eu me recordo da tua experiência, né, Djalma, essas duas pessoas que estavam com você, elas não estavam mortas, elas estavam vivas. Elas estavam fora do corpo. O que é um caso raro, porque não é que ele encontrou um espírito desencarnado falecido. Isso é muito diferente mesmo. Porque normalmente você espera encontrar pessoas que já viveram, estão numa outra experiência, ou anjos, ou outra coisa. Isso. Não pessoas que estão vivas ainda. Então, conta isso aí. Só que são pessoas... Qual será a explicação para isso? Não, aí são pessoas que estão num outro estágio da vida. Estão no final das suas fieras, entendeu? Eles são assim, já estão... Muito mais evoluídos. Muito mais evoluídos. A gente dá o apelido... Aliás, esse apelido vem dos espíritos. Os espíritos chamam de serenões. Seres? Serenão. Um cara serenão. Super sereno. Ele é muito sereno. É de uma tranquilidade, de uma serenidade, de uma, sabe, um silêncio estruturante que é impactante você interagir com isso, entendeu? Então, naquele momento, e essa consciência, ela era viva e morava no Chile. Ela já dessomou, mas ela já morreu. Mas ela morava no Chile nessa época. E um outro, que era uma pessoa que era muito conhecida nossa, muito amiga nossa, que já faleceu também. Naquela época. Em 2015. Sei. Entendeu? Mas eu só vim a entender isso muito tempo depois e reconhecer. Eu achei que era espírito. E aí fui vivendo, fui reconhecendo e continuei pesquisando e fui reconhecendo as energias, até que um dia eu cheguei perto da casa dessa pessoa. Aí você vai dizer assim, você tocou na porta e entrou. Não toquei na porta e não entrei. Respeitei, assim, não me senti convidado, eu respeitei e não bati na porta. Mas eu sei qual é a casa, sei onde que morava, era um ex-arquiteto no Chile, uma pessoa que deveria ser muito avançadinha, entendeu? E qual era super foi avançado. O impacto na tua vida? Na minha vida, isso foi um impacto muito grande, em vários aspectos. Primeiro aspecto é isso que ele falou. Acho que o primeiro é responder a pergunta se existe alguma coisa além disso, né? Já você tem certeza. Não só certeza, como aquilo deu uma tranquilidade quanto à morte. Impressionante, perdi o medo de morrer. Claro. Você perdeu o medo de morrer, perde um monte de outros medos. Claro.
Entende? E a relação com a vida, ela muda muito, entendeu? E a partir daí, o tal negócio, você viu que eu sou amputado. Nunca tive problema com isso. Eu não coloquei, por exemplo, se eu ia ter 3 pernas, 4 braços, nada disso ficou relevante naquele momento. Olha que interessante. A condição de viver é muito mais importante. Então isso me preparou, essa experiência, ela tem um bloco de coisas que mexe dentro da gente, que eu demorei muitos anos digerindo. São 40 anos e até hoje, quando eu conto, eu recupero coisas que são importantes para mim. Então, às vezes, você vê alguns segundos podem significar muita coisa numa experiência, dependendo da intimidade que você tem com aquela consciência, porque eram consciências que eram muito próximas minhas, então você tem uma intimidade, ela tem um acesso à sua intimidade tal que aquilo mexe na sua estrutura, entendeu? Então, por exemplo, você tem uma noção, depois disso eu passei 3 meses internado, eu tive 9 cirurgias, emergência, eu tive tudo que você pode pensar. Se eu te contar o tipo de curativo que eu tinha que fazer todo dia, você vai ficar horrorizado. Então, mas desculpa. Aí eu vou te dizer, sofrimento zero. Pô, mas como que pode isso, Djalma? O estado emocional, ele era um estado muito positivo. Então, todas essas coisas que você vai passando, a sua relação com aquilo muda. Entendeu? Eu vou começando a compreender por que daquilo, entende? Em vez da gente ter uma reação negativa em relação às coisas, aquilo vai... Por exemplo, eu aprendi a dominar a dor por causa disso. Entendi. Djalma, só um detalhe pra gente voltar. Então, você passou por esse encontro com esses seres, né? Seu estado de coma foi o que? Foi uns 18 horas. Aí quando você voltou... o médico falou, 22 horas, se eu passasse de 22 horas, como era insuficiência renal, gangrena gasosa, septicemia de gangrena gasosa, na literatura não tem ninguém que viveu. Até hoje, não tem ninguém assim. O cara foi ali, ele teve septicemia de gangrena gasosa, ele sobreviveu. Então, a gente pode procurar na literatura, que é difícil. Gangrena gasosa é um Clostridium, é uma bactéria muito agressiva. Se ela entrar no sangue, é muito difícil a pessoa conseguir se recuperar por causa do rim. Entendeu? Você fica envenenado de um jeito que é difícil da pessoa se recuperar. Mas como é que eu me recuperei? Difícil de explicar. Entendeu? E você, Rosana? Não, desculpa, só... Claro. Mas você teve você teve essas 18 horas, mas conta aquela questão de você já voltar sabendo que era o nome da pessoa. Sim, não. A questão do pós, tem umas coisas muito interessantes de contar. É que aí, olha só, isso foi o início da experiência. Se você entender que isso, a volta da experiência, ela é muito importante. Impactante. O que acontece? Passou 18 horas, mas eu não sei o que aconteceu nessas 18 horas. Mas no retorno eu estava num estado de expansão, assim, expansão muito grande. Como se fosse, o povo chama de nirvana, de samadhi, né? Um espaço, você tem aquela coisa como se você fosse o cosmos. O nosso microcosmos entra em contato com o macrocosmos. Todos nós temos essa possibilidade. E aí dá aquela sensação de expansão. E aí, só que como eu estava voltando para o corpo, eu não tinha noção disso naquela hora, eu fui reduzindo e de repente eu era o planeta Terra. O escopo de percepção era o planeta Terra. Se eu quisesse saber o que eu quisesse sobre o planeta, sobre a história para frente, para trás, eu conseguia saber. De repente eu era o hospital. Aí eu vi que meu pai não estava no hospital, mas eu sabia o que meu pai estava fazendo, sabia o que meu pai estava pensando, sabia o que tinha acontecido no hospital, sabia tudo o que tinha ocorrido na cirurgia, sabia qual era o quarto que a minha mãe estava, sabia o ramal do quarto que a minha mãe estava, guardei o ramal do quarto que a minha mãe estava, tá certo? E aí, sabia o que a minha mãe estava sentindo, o que ela estava pensando, já vou te explicar o que ela estava pensando, e aí fui reduzindo, de repente eu era o quarto, meu quarto. Aí lá estava o Barreiros. Ninguém me falou o nome do Barreiros. Eu descobri o nome do Barreiros, eu sabia que ele tinha uma família, sabia que ele tinha cachorro, sabia o que ele estava pensando, sabia o que ele estava preocupado, sabia que ele não queria que eu acordasse, nem que eu morresse na vez dele. Se eu acordasse, ele ia ter que contar para mim que eu estava amputado. Se eu morresse na vez dele, também era todo mundo tentando salvar aquele paciente e morreu na mão dele. Entendeu? Normal. E aí, quando eu encaixei, aí eu
tomei uma forma humanoide assim e encaixei no corpo, né? Aí encaixei no corpo uma paz estrutural, uma coisa assim, sabe? Uma das coisas mais assim impressionantes no retorno para aquilo ali. Aí eu senti o Barreiros levantar. Eu estava numa UTI isolada, porque por causa da gangrena gasosa não podia ter contato com outras pessoas. Para você entrar e sair tinha que tomar banho no meu quarto, para você ver como é que era o problema do nível da contaminação. E aí o Barreiros levanta, quando ele vem andando na minha direção assim, que ele está quase chegando na cama, eu falo, Barreiros. Aí ele tomou um susto. Ué, como é que esse cara sabe meu nome? Eu não podia saber o nome dele, né? Eu não conhecia. Aí eu falei assim, aí ele veio, chegou perto da cama assim, falou assim, sabe o que é? Eu falei, sei. Aí que eles precisaram, eu falei, eu sei. Não deixei ele falar. Fica tranquilo, eu sei de tudo. Eu preciso falar com a minha mãe. Ele falou, ela está aqui no hospital. Mas eu não sei qual é o ramal, eu sei. Pega aí o telefone. Disca. O ramal é tal. Então, para você ver como é que a experiência ela é impactante, né? Ele estava em coma. Como é que alguém acorda sabendo o nome do cara que tá te cuidando de você? O sentimento dele, tudo que tá passando. Sabendo que já tinha perdido uma perna, sabendo onde é o ramal onde a mãe tava. Você fala, como é que alucinou com o ramal certo? Não. Com o nome certo do cara. Não tem como, né? Aí minha mãe atende. Aí liga do lado da minha mãe e atende. Quando a minha mãe atendeu, qual que era a preocupação da minha mãe? Eu era piloto de caça, ela teve que autorizar a minha amputação. Ela falou, vai que ele acorda, ela só egoísta, tinha que deixar ele morrer, que não sei o que ela. Essa era a preocupação da mamãe. Poxa, que decisão, aí eu peguei a telefone e falei assim, mamãe, muito obrigado. Muito corajosa a sua decisão de fazer a minha amputação e muito obrigado, você estava totalmente certo. Você vê. Aí dá um alívio. O alívio da minha mãe, instantâneo naquilo ali, entendeu? Falei, muito obrigado, mamãe, você tá tudo certo. Ela falou, você tá acordado, meu filho? Eu tô acordado, então vou aí. Aí ela desceu, foi tomar banho para vir. Aí tudo começou. Mas a partir dali, eu comecei a valorizar demais as relações humanas. Então minha vida mudou assim, completamente. Eu resolvi pesquisar também para entender melhor o que era aquilo. Né? A minha capacidade sensorial era grande, mas ela aumentou muito. E a minha capacidade cognitiva também, de entendimento, de memória, de compreensão das coisas acelerou muito. Eu fiquei muito mais expandido e acelerado como aquele estado. Não é que eu fiquei mais, eu era. Só que o meu cérebro ganhou. É como se fosse assim. Aquilo ali era a minha essência. Sei. Só que aquilo turbinou meu cérebro. Entendeu? Deu mexeu com um monte de coisa no meu cérebro. Agora, para você ver, né, Vilela, a questão, como as experiências elas vão meio que abrindo caminhos para a gente poder entender sobre a vida, a existência e tudo mais. O Djalma, né, como a gente conhece, ele tem uma amizade, ele mesmo fala que ele já teve, depois disso, memória de vida passada que tem relação com a experiência de quase morte. Porque essa gangrena só acontece em época de guerra. Acontece em época de guerra. Não tem essa infecção, não tem como ele ter tido. Só em época de guerra. Só em época de guerra. Entendeu? Esse é um troço de guerra. E isso é muito interessante você falar. Até comum, né? Eu acho. É muito comum na guerra. Fora da guerra, até incomum. É incomum. Não acontece gangrena gasosa toda hora. Então é um troço esquisito acontecer comigo, né? Então, eu tenho um holopensene disso. A vida crítica minha... Conjunto de ideias. Tem várias coisas, mas a minha vida crítica, 2.300 anos atrás, eu era um general cartaginês. Caramba. E isso modificou muito, né? Esse processo deu origem a uma fieira de vidas resolvendo tudo isso. Dentro desse momento, esse momento é uma das resoluções de tudo isso. Para você ter uma ideia, esse general cartaginês, numa batalha, morreram mais de 100 mil pessoas. Mas 100 mil não, 70 mil pessoas, que é um número bem naquela época, altíssimo. Entendeu? Então, esse tipo de coisa, a gente tem responsabilidade. Resgate, né? E a gente começa a fazer os resgates. E acessar, né? E você participou do Fantástico, né? Num quadro... Como que foi esse? Pô, tu é bom de pesquisa, cara. Quando foi? Isso foi década de 90. Foi década de 90, naquela época. Sim, cara, eu devo ter assistido isso e cagado de medo, porque o Fantástico tinha umas matérias, velho. Isso não, que eu acho que não daria medo. Mas não tinha umas coisas meio... A mulher que... Eu lembro isso, cara. Eu lembro
lembro de cagando de medo. Era uma mulher vestindo branco. Ela tava na estrada, parava o carro, levava até um acidente. O cara via que ela tava lá dentro. Quando ele olhava, ela não tava mais. Eu ficava, meu Deus! Quando meu pai tava viajando de carro, eu falava, não, para, se uma mulher para. Cara, eu ficava. Eram umas matérias de ET, Linha né? direta também tinha. Linha direta, Linha mas eu direta. lembro mais do Fantástico, as do matérias do Fantástico. sobrenatural. O assim. Fantástico. Então você gostava teve lá, dessas então, como eu foi? tive lá. Não, foi. Naquela época, a gente estava no Rio de Janeiro. Você tinha quantos anos? Quando eu fui no Fantástico, eu devia ter uns 30 e poucos anos. Ah, tá, bem depois do- bem depois. Era uns 8, 9 anos só Tá. depois do Não acidente. vinha, nem tinha barba ainda. Não, né? não tinha barba ainda. Então, foi... Cara, uma experiência interessante, né? Porque é legal a gente poder distribuir isso. Claro. Né? Parece que, né, é quase que uma tarefa. Alguém tá A gente- assistindo a gente falando, cara, eu já passei por isso. É uma- E ainda bem que tem alguém que Exato. passou por algo a parecido. pessoa ouvir. E naquela época era muito importante, por quê? Porque as pessoas morriam de medo, que nem você está falando. E se eu falasse sobre essa experiência em especial, porque eu não falei. Tá. Ah, não Pro tinha- médico, para médico, para as pessoas, eu não podia falar, cara. Por quê? Se eu falasse isso, os caras iam achar que eu tava maluco. Ah, eu te Imagina dá uma injeção aí que ele tá alucinando. Não, eu falei que eu peguei a ideia do negócio, que eu peguei Tá. a ideia da coisa. Então eles começavam a brincar comigo. Os médicos brincavam muito comigo. Falavam, isso aí é coisa da anestesia, que da anestesia. Mas o cara, como que foi a anestesia se você acordou ali? Aí teve uma outra também, numa das cirurgias que eu fiz, foram várias cirurgias, teve uma que eu saí e vi o tênis em cima do. Ah, esse episódio é fantástico. Em cima do hospital, sabe? Descolei e vi cima- o tênis. em cima da onde? Em cima do corpo, telhado do hospital. Do telhado, não em cima do Falando armário. em tênis, Do né, você vê que telhado. tudo meu tem tênis. Um pé de tênis, não era meu, não. Aí, Em cima do Em cima do telhado. telhado. Da E base, aí, da você base aérea. foi confirmar depois se tinha? confirmar, não, o cara trouxe o tênis. Ah, para. Não, você chamou como é que Chamei chamou? o cara Para. e o cara foi lá e o cara trouxe o tênis. Aí Cara. fica difícil É. de dizer que aquilo foi só uma Alucinação. expansão. O médico até falou, né? Não, se você trouxesse tênis, eu vou ficar perturbado. Sério? O médico falou. O médico todo... Aí ele chamou o Mas só- ajudante, o cara foi lá, achou o tênis exatamente Só como ele que ele- escreveu. Eu queria que o Sacani que fosse buscar o tênis, porque ele é todo cético, não era que tem nada. Aí o Sacani fala, agora... Ficou difícil. Né? Então, essas situações. E a gente brincava muito. Era um clima de brincadeira. Naquela época, a gente ou brincava ou morria de medo. Lembra como é que era? Era assim que a gente se lidava com isso. Exato. A evolução disso foi muito boa. Hoje a gente poder falar disso com uma certa tranquilidade e as pessoas não se aterrorizarem, nem acharem que a gente pirou, nem nada. E a gente vai entendendo, vai entendendo a vida melhor e entendendo o que a gente está fazendo aqui nesse planeta melhor, entendeu, cara? Isso é muito importante. Com A certeza. gente entender as nossas funções. Porque assim, existem casos normais. Isso que eu falei pra você, tudo normal. Turno de luz, são os casos básicos. Mas existem uns casos chamados excepcionais. E tem casos que fogem até a nossa teoria, a gente nem compreende direito, entendeu? Um caso que foi marcante pra mim nesse quesito de vida após de vida em outros planetas foi de um rapaz chamado Aaron, um americano. Se não me engano, em 2015, pouco tempo atrás, ele teve lá um acidente e de repente ele se viu num portal de luz. Já foi um portal. Quando ele atravessou, ele se viu no meio do universo. Galáxia pra cá. Stargate. Stargate. O cara tava flutuando no meio do universo em alta velocidade. A velocidade, inclusive, ele viu um ponto que é muito comum também. Tem várias EQMs que relatam que ele viu cores que não tem aqui. Eu já vi várias relatos. Pessoas falam, nossa, a cor não existe. Mas como é tão óbvia essa cor? Como é que não tem aqui na nossa paleta de cores? E ele viu cores que não tinham no universo. Ficou impressionado. E ele foi acelerando, se viu fora do universo. E assim, existem dimensões. É isso que eu falo, é como fala, né? Entre o céu e a terra existem mais coisas que supõe a nossa filosofia, né? Existem dimensões que se percebe tanto na EQM quanto fora do corpo que não tem nem tempo nem espaço. Não tem forma, não tem mesa, não tem cadeira, não tem microfone, não tem nada. Então são locais que... Mas ali está acumulado tudo que é informação, energia, qualquer memória que uma pulga de um raio que caiu, qualquer coisa do universo está ali. Que já aconteceu, informação, uma biblioteca, o mundo das ideias do Platão. Um local sem forma. Isso existe. É a coisa mais até comum de se ir. E esse Aaron foi para uma dimensão semelhante a essa, que chamam de dimensão branca. Tudo é branco, é uma energia pura, poderosa, como se a energia do universo toda viesse dali, entendeu?
Ele estava naquela energia branca, ficou impressionado com aquele ambiente, como se fosse algo meio pastoso. Falou, que lugar que... E outra coisa, ele não tem... Nessas dimensões, você não tem forma humanoide. Você é como se fosse... Não é uma bola, mas é uma massa de energia pensante. Você não tem mais forma humana. E ele ficou sem essa forma humana, foi para lá, ficou, né, embasbacado tudo aquilo, e de repente, como se ele caísse de vibração. Ele foi caindo para aquela dimensão que eu falei do vazio, que tem nas EQMs negativa. Ele ficou num universo... tudo escuro, isolado, sem ninguém, aquele tédio. O que aconteceu? Que lugar que é esse, né? E aí aconteceu algo que também que é muito incomum, que eu não sei explicar o porquê. Aconteceu um processo simbólico ali. Apareceu uma espécie de touro, não era bem humano, mas um touro com fogos pelos nariz, pelos olhos. Tem até aquela série do Deuses Americanos. Você chegou a ver do Game? Ele tem um personagem lá que é como se fosse um touro, assim, as mesmas características. Ele viu aquele touro, né, no meio do nada, aquele tédio, aquele sentimento ruim, aquele touro. Aí o touro, tipo, olhou pra ele como se ele fosse pra ele seguir. Quando ele foi seguir o touro, veio telepaticamente uma voz dizendo, não siga ele, venha, volte pra cá. E ele consegue se elevar, consegue voltar pra essa dimensão branca. Nisso, como se milhares de vozes dissessem uníssono pra ele, ó, aqui é a sua casa. E quando falaram isso, mostraram para ele uma representação visual do início do universo, do Big Bang, até os dias atuais, tipo, sabe, em tempo acelerado, time-lapse, assim. Sim, meio filme Lucy. Isso, tipo filme da Lucy. Aí ele foi vendo o começo do universo, até aquele momento foi vendo tudo, tal. Mas ele estava ainda relutante, ele não queria ficar ali. Você tá contando, tá aparecendo o repertório de filmes que eu já vi, Interestelar e várias... Aí. Não, é um negócio meio surreal mesmo. E nesses casos decepcionais, né? Aí as vozes falaram assim pra ele assim, você quer ficar com a gente? Fica aqui. Aí ele teve a revisão da vida. Mostraram pra ele do nascimento até aquele momento, tudo que ele fez, todas as emoções que ele teve, tudo que ele gerou na vida, tal. A vida como um todo. E ele ainda estava ainda um pouco descontente, ele não estava muito querendo ficar. Nisso ocorreu uma fusão dele com essa dimensão branca. Eles se fundiram. Uma coisa só. E quando ele se fundiu com essa dimensão de energia pura, poderosa, falaram, você pode ir em qualquer lugar do universo que você quiser agora. E ele foi ver a família dele. É claro, né? Um humano, né? Vai ver a família. Como é que vocês estão? Onde é que vocês estão? Viu todo mundo aí falou, não, expande, vê mais. Aí ele começou a ir para o universo. Ver planetas com vida. Vida inteligente, vida não inteligente, planeta tipo Cromagnon, sabe? Tipo como da caverna. Animais exóticos. Viu milhares de vidas no universo. Ficou assim, embasbacado vendo tudo aquilo. E aí nisso ele desconecta, né, daquela energia e fala, mas e aí, né? Você quer ficar? E ele ainda entristecido, fala assim, ó, vem cá, vamos te mostrar. Aí um guia levou ele, voltou ele pro corpo dele, corpo humano dele, e falaram, ó, você não é isso aqui. Aí acontece algo também que é muito raro, tem poucas experiências, que esse corpo sutil, esse espírito dele, ele encolheu. Isso pode acontecer. Ele encolheu e entrou dentro do próprio cérebro humano dele. E mostraram o cérebro dele tendo sinapse, sabe, jogando raios e tal. E falaram, ó, isso aqui é o teu cérebro, não é você. Você não precisa ter medo de morrer. Se você quiser, você pode desligar e tá tudo bem. Então ele ficaram fazendo reflexões sobre vida após a morte, livre-arbítrio, sabe, escolhas, vida, as escolhas, ficar ou voltar. Papo filosófico. Papo super filosófico dentro do cérebro dele, pequeno ali. Né? E, por fim, depois de falarem tudo, ele acabou recobrando a memória da lucidez dele, ele voltou pro corpo. Então ele acabou dali voltando e aquela experiência interrompeu. Então, todo o trajeto que ele fez foi para mostrar a vida no universo. Eu queria muito ter uma demonstração dessa, né, de vida e morte, começo e fim e conexões. Então um cara desse ele volta e fala, olha, não tem nada a ver com a questão alucinatória e tal. Ele viu tudo isso, interagiu, percebeu. Então é uma experiência que ela extrapola vários pontos. Agora, a questão de ficar grande ou pequena, tipo Dr. Manhattan, que você gosta de filme, Dr. Manhattan, você pode ficar gigante, você pode ficar microscópico. Esse corpo emocional, esse corpo, essa réplica sutil, né, translúcido, ele não tem muito limite. Você pode enxergar pela mão. Porque não tem olho, não tem
Não tem globo ocular. Se você tivesse uma experiência dessa e você tivesse a oportunidade de esclarecer qualquer dúvida da vida humana, o que você gostaria de esclarecer? Da vida humana? Olha, essa é uma boa pergunta. Teve uma experiência até, recentemente eu fui no Vilela, eu contei no caso de um rapaz que encontrou um ser evoluído e falou, pergunta o que você quiser, né? Ah, é? Ele falou assim, e ele perguntou, existe vida além da Terra? Eles responderam, milhares de planetas além da Terra. Ah, já deram a resposta. Ele perguntava e respondia. Uhum. Tem muitos casos assim, de pessoa que encontra com um ser mais evoluído e fica, pergunta o que você quiser. E até uma pergunta meio boba que falou, segunda pergunta, existe planeta menos evoluído que a Terra? Né? Não, tem milhares também, milhões de planetas. Mas assim, o que eu perguntaria, até porque é muito específico, acho que eu perguntaria o que seria o ponto-chave para as pessoas entenderem mais sobre o autoconhecimento. Porque eu vejo que muito da miséria que nós temos é que as pessoas não se conhecem muito bem. E quando eu falo autoconhecimento, eu englobo todos esses fenômenos, porque uma coisa é você se conhecer baseado no que você vivenciou, no que você fez agora. Pensa você, entendendo o que você fez no passado, as besteiras que você cometeu, ou as coisas positivas, suas predisposições, suas tendências. Então, quando você se conhece... Outra coisa, suas companhias. Quando eu saio do corpo, eu sou rodeado de seres mais equilibrados ou gente que fala uns negócios meio esquisitos? Que tá na loucura. Que tá na loucura. Quem que me acompanha no meu dia a dia? Então você começa a entender certas coisas, que o teu nível de autoconhecimento, vai lá em cima. E muito do egoísmo que a humanidade tem, né? Então, acho que eu perguntaria assim, o que fazer para explorar, para ampliar o nível de autoconhecimento. Esse caso aconteceu nos Estados Unidos com um americano chamado Jeffrey. E é um tipo de EQM, ou experiência de quase morte. Olha, se você gosta de relatos emocionantes e profundos, esse vai te impactar. E o Jeff começa então o seu relato da seguinte maneira. Sou um homem bem simples e eu cresci em uma fazenda familiar. Eu trabalhava no setor de agências e minha esposa era professora do ensino médio e nós tínhamos 2 lindos meninos. Na verdade, nós tínhamos saído de férias no fim de semana anterior em Utah. Fizemos uma viagem para a parte sul de Utah, com todas as rochas vermelhas, arcos e todas as coisas lindas que se pode ver em uma curta distância nesse estado. Fomos ao sul de Utah para visitar os pais da minha esposa e sua família, sua mãe e seu pai, incluindo sua avó e seu avô. Tivemos uma visita maravilhosa e comemoramos o fim de semana de Páscoa. Na segunda-feira, chegou a hora de voltar ao trabalho. Tínhamos uma viagem de 4 horas e meia ou cerca de 5 horas pela frente. Então tomamos o café da manhã, abraçamos todos e eu sabia que perderia metade do dia de trabalho, se não o dia inteiro. Mas nos despedimos, abraçamos todo mundo, coloquei as crianças em suas cadeirinhas no banco de trás e eu e minha esposa Tamara entramos no carro. Estávamos nos afastando do meio-fio e lá estavam vovó e vovô. Também os pais dela, todos eles acenando na varanda da frente, como eles sempre faziam. Quando comecei a me afastar, Tamara me disse: Espere, para. Achei que tinha me esquecido de alguma coisa. Foi quando parei o carro, ela olhou para mim e falou: Só quero me despedir da mamãe e do papai mais uma vez. Naquele momento eu pensei, nossa, sabe, como são as mulheres? Quero dizer, colocamos as coisas no carro e temos que seguir nosso caminho. Mas foi quando eu notei que ela saltou do carro, correu até seus pais e os abraçou. E ela não apenas os abraçou, mas também encheram eles de beijos. Ela beijou a mãe e o pai, em seguida entrou no carro, sabe, e cheia de alegria. Colocou o cinto de segurança e, finalmente, lá fomos nós. Compartilho isso pelo seguinte motivo. Em algum lugar, ela teve um sussurro. Em algum lugar, ela simplesmente sentiu que deveria parar e abraçar sua mãe e seu pai mais uma vez. E menciono isso porque acho que todos nós passamos por isso. Aprendi com o passar dos anos a ter certa consciência sobre esses eventos. E quando você recebe aquela pequena sensação, aquele pequeno sussurro, ei, eu tenho que fazer isso. Bem, eu sou muito grato, no fim, por Tamara ter feito isso e por ter dito, pare, espere, tenho que ir me despedir da mamãe e do papai. Porque, como o dia se desenrolou, aquele foi
o seu último adeus. Ela entrou no carro, eu peguei a interestadual e acionei o controle de cruzeiro para 75 milhas por hora, o que era o mais rápido que eu podia ir legalmente. Eu estava me esforçando para voltar, sabe? Voltar ao trabalho, voltar ao escritório, voltar às nossas vidas depois daquela pausa maravilhosa. E sabe como é? Toda aquela conversa fiada que passa pela sua cabeça enquanto você está ali, dirigindo pela rodovia, pensando em todas essas coisas. Aconteceu de eu olhar pelo espelho retrovisor. E quando olhei pelo espelho, vi meu filho mais novo, Griffin, que chamou minha atenção. E percebi que ele estava dormindo profundamente na cadeirinha do carro. Com essa olhada, era quase como se o tempo tivesse parado. E eu fiquei impressionado e pensei comigo mesmo: uau, ele é um milagre. Disseram-nos que nunca mais teríamos filhos, mas ali estava ele. Reparei nos pequenos detalhes. Notei como suas mãos estavam apoiadas no assento do carro e vi o comprimento dos seus cílios. Em um momento apenas, naquele olhar, eu olhei e vi tudo isso. Então ouvi as risadas e as brincadeiras. Meu filho de 7 anos, o mais velho, estava brincando com bonecos de ação no banco de trás, atrás de mim, fazendo todo o barulho possível e alegre de um garotinho pequeno. E eu também pensei: nossa, como nós tivemos tanta sorte. Ao mesmo tempo, olhei de relance para Tamara, minha esposa, que também estava reclinada no encosto do banco e estava dormindo profundamente, mas ela ainda segurava minha mão. E eu pensei: nossa, já temos 10 anos de casamento e ela ainda segura minha mão. Percebi aquilo com muito carinho. Foi um momento de absoluta gratidão. Uma olhada surreal no espelho retrovisor, vendo o que me cercava e ficando extremamente grato por tudo. Foi cerca de 1 hora depois de tudo isso que algo aconteceu. Acho que uma das coisas mais difíceis de contar nessa história é que eu podia ter cochilado ao volante. Posso ter cochilado brevemente, de qualquer forma. O fato é que eu desviei para a direita, fiz uma correção excessiva para a esquerda e nisso eu perdi o controle do veículo. Ele capotou e começou a rolar. Não saiu da estrada, mas rolou estrada abaixo. E foi um acidente automobilístico horrível. Disseram que o carro capotou pelo menos umas 6 ou 8 vezes. E eu fiquei desmaiado durante a maior parte do tempo. Só que quando o carro finalmente parou, eu estava completamente consciente. A primeira coisa que eu vi foi meu filho mais velho, de 7 anos, chorando histericamente no banco de trás. E meu pensamento foi: tenho que chegar até meu filho, tenho que chegar até meu filho. Foi então que percebi que eu não conseguiria fazer isso. Eu estava preso ao assoalho ou ao assento. E eu não conseguia distinguir o cheiro rançoso de gasolina e os vidros quebrados. Na verdade, eu não tinha consciência sequer dos meus ferimentos. Minhas 2 pernas, nisso, foram esmagadas e quebradas. Minha perna esquerda acabou sendo amputada acima do joelho. Minhas costas foram quebradas em 2 lugares. E meu braço direito quase foi totalmente arrancado. O cinto de segurança havia me atravessado e rompido meus órgãos internos. Minha caixa torácica foi esmagada e meus pulmões estavam entrando em colapso. Eu tinha dificuldade para respirar e estava perdendo levemente a consciência. Eu estava ciente da dor, mas a adrenalina me dizia que eu precisava chegar até meu filho. Eu estava ouvindo meu filho, pois ele estava chorando. Foi então que me dei conta da terrível realidade de que ninguém mais estava chorando naquele local do acidente. Percebi que tanto Tamara, minha esposa, quanto Griffin, meu filho mais novo, haviam morrido. Eles tinham falecido naquele trágico acidente. E esse é o inferno mais sombrio em que um homem pode estar. Lá estava eu, preso, incapaz de me mover, perdendo gradualmente a minha lucidez. Tinha uma criança histérica de 7 anos que eu não conseguia alcançar, e metade da minha família havia partido e eu estava sabendo de tudo isso.
Eu estava dirigindo o carro, a culpa e o arrependimento que eu senti foi profundo. Eu queria ter apenas aqueles 3 segundos de volta. Afinal de contas, o que aconteceu? O que aconteceu? Parecia que aquilo tinha se tornado um pesadelo, mas não era. E o que aconteceu foi que, naquela escuridão caótica, de repente surgiu a luz. E quando eu digo isso, senti como se a luz estivesse vindo até mim. Foi como se aquele feixe de energia tivesse vindo e me cercado literalmente, me confortando por toda a situação terrível que eu estava passando. Foi quando de repente consegui respirar e comecei a fazer com certa dificuldade. Parecia que eu estava me elevando acima da cena do acidente. E eu então fiquei pensando, peraí, como eu posso estar bem? Porque eu sentia que eu estava bem. E eu até pensei, peraí, eu estou bem, eu posso respirar. A dor se foi. Só que de repente eu percebi que eu estava muito consciente. Na verdade, eu estava super consciente. E acredito que o que estava acontecendo era que minha alma estava deixando o meu corpo. Mas lá estava eu, naquela luz, imaginando como eu poderia estar bem. Foi quando então Tamara, minha esposa, que eu sabia que havia falecido no local, de repente estava naquela luz comigo, bem ali, junto a mim, e não havia nenhum ferimento ou trauma nela. Ela estava linda, estava radiante se comunicando comigo, e ela continuou dizendo para mim, Jeff, você não pode estar aqui, você não pode ficar comigo, você tem que voltar, veja, você tem que voltar. Você não pode vir, entendeu? Você precisa voltar. E ela estava emocionada e repetia enfaticamente para mim. Mas eu ainda estava tentando me orientar, tipo, o que está acontecendo? Mas nós literalmente conversamos sobre o fato de que, se eu ficasse com ela, nosso filho seria órfão. E literalmente, naqueles segundos, tivemos a ideia de quão poderosos são nossos pensamentos. Sabe, quando fazemos essa escolha, ela me pareceu mais profunda do que jamais conseguirei traduzir. Não sei como explicar, mas a escolha foi feita e nossos pensamentos foram profundamente poderosos. De repente, ao me despedir dela e escolher voltar, me vi vagando por um hospital. E quando digo vagando, quero dizer que estava simplesmente me movendo livremente. Agora, o mais interessante é que eu não tinha noção de tempo nessa luz, por assim dizer. Mais tarde, descobri que outros motoristas pararam no local do acidente. E Spencer, meu filho de 7 anos, estava muito machucado, mas saiu fisicamente bem do acidente. Quero dizer, ele estava fisicamente machucado, mas estava tudo bem com ele. Acho que ele machucou as costelas e quebrou o pulso, mas emocionalmente ele achava que toda a sua família tinha sido perdida. Eu tive que ser retirado do carro e, devido aos meus ferimentos, fui levado de avião para o centro de trauma mais próximo dali. E eu não sabia de nada disso. Tudo o que eu sabia é que eu tinha batido o carro, tínhamos perdido metade da família e aqui estava eu circulando, voando livremente pelo hospital. Ao me movimentar, encontrei enfermeiras, médicos, outros pacientes e as famílias dos pacientes. Tudo estava em um ambiente de emergência, de trauma de nível 1, agitado e movimentado. É difícil saber as palavras certas para usar, mas quando eu os encontrava, eu os conhecia perfeitamente, mesmo que fossem estranhos. Mas todos que eu via, eu os conhecia de modo absoluto. Eu conhecia seu amor, conhecia seu ódio, conhecia suas motivações, conhecia até mesmo os seus desafios e os seus pensamentos, sem contar as suas decisões e escolhas. Eu os conhecia tão bem quanto conhecia a mim mesmo. Agora eu chamo isso de unidade.
Havia uma conexão inegável de que isso era verdade para todos que eu encontrava. Eu os conhecia perfeitamente e ainda assim, tudo estava conectado nesse amor incondicional, absoluto, sem condições. Eu amava todas as pessoas que via e de repente me deparei com um coro que eu não conhecia, mas que me fascinava. Foi então que me aproximei para olhar e foi quando percebi: Deus, aquilo ou aquele sou eu. Era o corpo pelo qual eu teria que voltar. Eu tinha vivido minha vida até aquele momento dentro daquele corpo e, no entanto, também sabia que precisava voltar a ele em toda a sua fragilidade. Mais uma vez repito, nossos pensamentos são muito poderosos. Eu não precisava descobrir como voltar, apenas fazer a escolha, apenas ter a intenção. Estou entrando no meu corpo físico. E de repente, eu simplesmente voltei para ele. Mas de volta à tristeza, de volta à dor e ao arrependimento, sem contar a culpa e também ao trauma de tudo que eu passei. Agora, uma parte importante da minha experiência de quase morte que quero compartilhar, porque ela é única. Talvez seja apenas e haja apenas nessa minha vivência. Quando fui levado de avião para o centro de trauma nível 1, um dos médicos, o Dr. Jeff O. Driscoll, escreveu sobre isso e falou publicamente. Ele e uma das enfermeiras também tiveram uma experiência profunda enquanto eu estava fora do meu corpo, durante a minha EQM. Eles relataram que viram e vivenciaram a alma da minha esposa, Tamara, que havia falecido naquele local. O Dr. Jeff disse que entrou na sala de cirurgia onde eu estava e que viu Tamara ali, acima da maca, se comunicando com ele, boiando no ar. Ela agradeceu a todos por estarem salvando a minha vida. Quando ele me contou isso, eu pensei, é claro que ela fez isso. Essa era exatamente a Tamara. Mas ele não sabia que havíamos conversado, que havíamos feito um acordo e que eu havia decidido voltar para criar o nosso filho sobrevivente. Os meses no hospital foram profundos. Houve momentos de tanta dor que eu sentia que estava literalmente deixando o meu corpo novamente, como se precisasse fazer uma pausa. E eu me via ali, de repente, no canto da sala, olhando para aquele meu corpo quebrado, tomando coragem de voltar para ele. Foi nesse ponto que tive outra experiência profunda de quase morte. Numa noite, finalmente consegui deitar ao lado e caí em um sono profundo e também tranquilo. Eu estava ciente de que eu estava em total paz. A dor havia sido tão intensa, mas naquela noite, enquanto dormia, senti aquela luz se aproximar novamente. E dessa vez, a luz se dissipou e eu estava agora em um lugar exuberante e lindo. Algumas pessoas chamariam de céu, ou mundo espiritual, ou apenas de o outro lado. Mas a única palavra que se aproxima do que eu realmente estava vivenciando é a palavra lar. Eu estava em casa. Era tão familiar, tão acolhedor. E eu comecei ali a correr. Eu não corro no mundo físico, mas ali eu tinha 2 pés, uma perna e comecei a simplesmente correr por aquele ambiente. E foi uma experiência para mim muito física, quase humana. Eu podia sentir, entretanto, a energia do solo sob os meus pés. E era uma energia revigorante. E eu estava ali, rindo alegremente, pensando, estou em casa, estou em casa. Foi então que percebi que eu não estava ali para ficar em definitivo. Ao mesmo tempo, havia um corredor à minha esquerda, e eu sabia intuitivamente que deveria seguir por ele. Comecei a percorrê-lo e no final havia um berço. Griffin, meu filho, estava dormindo em um berço no momento do acidente, e ele tinha apenas 14 meses de idade. Corri até o berço e quando olhei, lá estava ele, dormindo tão bem quanto da última vez que eu o vi.
Veja, ele viu o filho que tinha falecido no acidente junto com ele, né? Peguei-o nos braços e ele era sólido para mim. Eu realmente tocava nele. Eu podia sentir sua respiração no meu pescoço, o seu cheiro no meu cabelo. Eu comecei a chorar, abraçando-o e beijando seu rosto. Enquanto eu fazia isso, senti uma presença poderosa atrás de mim, uma presença cósmica, uma presença avassaladora. E então, toda a culpa voltou à tona. A culpa por ter batido no carro, por ter interrompido a vida dele. Toda essa culpa estava me consumindo enquanto eu segurava e chorava. E eu pensei comigo mesmo, será que eu posso ser perdoado por isso? Foi então que essa presença se aproximou tanto que senti seus braços divinos me envolvendo, tanto a mim quanto ao meu filho. Com o pensamento de será que posso ser perdoado? Houve para mim uma descarga de informações. Paz e amor simplesmente tomaram conta de mim. A primeira coisa que foi comunicada é que não havia nada a ser perdoado. Tudo estava em perfeita ordem celestial. Foi aí que vivi o que chamo de revisão de vida. Eu comecei a rever a minha vida, o divórcio dos meus pais e como tudo isso me afetou, causando insegurança e dúvidas sobre mim mesmo. Vi meus irmãos, que foram meus melhores amigos e também foram os meus heróis. Vi meus erros e o ser de luz que me abraçava dizia: não há erros. O que você aprendeu? O ser que me abraçava também falou: esse é o seu julgamento, não o nosso. O que você se tornou foi por causa das suas experiências, não apesar delas. E havia tanto amor incondicional naqueles abraços e naqueles braços que não havia julgamento, havia apenas paz, beleza e profunda sabedoria. Essa presença divina, que eu chamo de Deus, mas não sei se era Ele, disse que até a maneira como eu era abraçado era física. Me disseram que eu poderia ficar bravo com Deus a vida inteira e Ele ainda assim me amaria. Ou eu poderia ficar bravo comigo mesmo a vida inteira e a resposta seria a mesma, pois não havia nada além do amor. Mas também me foi dada uma terceira opção, que para mim foi muito interessante. O ser de energia e de luz que me segurava falou: quero que você tenha a sua vontade nessa circunstância. E eu fiquei confuso, pois fui criado em um lar cristão conservador, onde aprendi que a vontade de Deus era o que importava, não a minha. Mas aquele ser divino falou: sua vontade é a minha vontade. É assim que te amamos. Minha vontade sempre foi que você tenha livre-arbítrio. Ele queria que eu fizesse uma escolha, e me foi comunicado que eu poderia devolver meu filho, confiar e libertá-lo, deixando ir a culpa e a raiva que eu carregava dentro de mim. E com toda aquela paz e com todo aquele amor, eu pude beijar meu filho e entregá-lo. E então, de repente, eu estava de volta ao hospital, de volta à realidade. Amputações, bolsa de colostomia, cadeiras de rodas e tudo mais que vinha junto com a minha condição. Só que algo dentro de mim havia mudado. Aquela experiência expandiu a minha percepção que havia sobre tudo. E eu cresci acreditando que a vida era um teste, mas naquela experiência me disseram que a vida é uma dádiva e que a cada momento eu tenho a opção de escolher como reagir. Bem, percebi que estava na hora de eu ir para casa e meus irmãos vieram me buscar. Eles tiveram que me levantar e me colocar na cadeira de rodas e fomos de carro até a casa do meu irmão, onde eu ficaria por um tempo. Meu filho estava lá, animado com o meu retorno, mas eu estava preocupado com a forma como ele me receberia. Será que eu seria aceito? Eu sempre fui um pai forte, mas agora eu era um homem com limitações físicas, usando uma bolsa de colostomia. Como ele reagiria a tudo isso? Bem, quando chegamos, lá estava meu filho de 7 anos, olhando pela janela, vendo meus tios me ajudarem a sair do carro e me colocarem na cadeira de rodas, e eu pensava, só como ele vai lidar com tudo isso? Esses pensamentos simplesmente
não saíam da minha mente. Enquanto eu me movia na cadeira de rodas, ele saiu correndo pela porta e eu pensei, é isso, é demais para ele. Continuei subindo para a rampa que meus irmãos haviam construído para mim e olhei para trás para ver onde ele tinha ido. Foi então que ouvi meu filho gritar, correndo de porta em porta dos vizinhos, gritando, saiam, saiam, meu pai chegou em casa, venham ver meu pai. Foi quando eu comecei a chorar novamente. Ele correu de volta e se jogou no meu colo, me abraçando com tanta força, e eu disse para ele, olha, vou me esforçar para melhorar, mas vou ficar assim por um tempo. Você vai ficar bem, meu filho. Hoje, ele é um homem adulto. Já se passaram 25 anos desse episódio, mas ainda rimos do que ele disse. Pai, se você fosse apenas uma poça de sangue, eu ainda o amaria. Bonitinho, né? Essa experiência de quase morte me ensinou que a vida é o que importa. Você não precisa passar por um acidente horrível ou perder metade da sua família para perceber que devemos aproveitar ao máximo o presente, porque talvez não haja um amanhã. A vida é um presente, não um teste. Estamos todos conectados, somos todos um só. Se nos virmos com amor em vez de julgamento, podemos viver de forma mais plena. Essa é a moral da história. E acredito que, de alguma forma, pode haver algo nela que te ajude no seu caminho. Tudo que existe é o amor. Até mesmo a dor é um tipo de amor, pois só sofremos porque nós amamos. Então, abrace o amor. Diga às pessoas que você as ama. Sorria para um estranho. Seja gentil, seja você mesmo. E simplesmente seja a maior manifestação que você puder.